Não, excelente, professor. Inclusive, né, essa construção, vamos dizer assim, das narrativas do Israel antigo, ela tem uma demanda muito forte de tradições. Tanto que não é um passado memorial. Diversas tradições, por exemplo, que estão na história de Abraão, vêm de Ugarit, vêm do épico, por exemplo, de Aquirat, ou Epopeia de Aquirat, tem paralelos no épico de Quirete, nós temos paralelos em Salmos, nós temos diversas narrativas que vão sendo desenvolvidas que você encontra descanso pleno em diversas literaturas, não somente ugaríticas, mas do Antigo Oriente Próximo. Então você tem estes paralelos. Quando você começa a olhar que a literatura bíblica que se presta a contar uma história de fato, quando você está lendo a Bíblia, ela, para você, para um leitor comum, ela está apresentando uma história. Esquece a mente do autor, esquece ali o tempo. Ele quer te contar uma história, uma validação de fatos que ocorreram. Só que quando você começa a olhar, por exemplo, a história de Iavé visitando Abraão é similar à história de o deus Cotar, o Ar-Aziz, visitando Daniel. E os textos ugaríticos são mais antigos do que a Bíblia hebraica. Aí eu encontro esse paralelo. Davi lá, que tocava a lira abençoada, temos também o paralelo lá em Ugarite do Deus que tocava a lira para acalmar a fúria dos outros. Então você começa a ver, a queda das muralhas de Jericó, você tem o paralelo no épico de Quirete, que ele cerca a cidade por ordem de El e a rodeia igualmente 7 vezes. E você, o nome da cidade é Udim, você tem lá o rei Quirete, e que também ele resgata de lá uma mulher. Então você vê que você tem estas histórias, elas já existem, e os escritores bíblicos vão adaptando aquilo que eles querem construir. Eles vão fazendo suas modificações, eles vão fazendo aquilo que para eles é demandado. Então você já vê que é uma história construída. São literaturas que ele está construindo, porque estes paralelos, eles existem. Volto a dizer, foi o livro que eu recomendei lá no início, Paralelos do Antigo Testamento. Ele não tem em português, infelizmente, mas facilmente você encontra em inglês aí para comprar, para acessar, para baixar, não é difícil. Old Testament Parallels. Você encontra facilmente. Então você tem um repouso em literaturas antigas que você vê os paralelos bíblicos. E também tem aquele livro famosíssimo, né? Literatura do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, que também ali são todos praticamente os textos traduzidos. Então você tem paralelos da história bíblica em diversas literaturas, tanto abraâmica, quanto de Josué, quanto do próprio Moisés, quanto do próprio Gênesis, né? No hino a Pitá, por exemplo, nós temos lá bem claro de que Pitá descansou. E o hino a Pitá é mais antigo do que o relato bíblico. Um comentário também muito importante do que o professor João Aninaldo falou aqui para nós aqui, e que eu também só quero rapidamente acrescentar algo, era da inteligência de Ciro. Né? Ciro vai lá, confecciona aquele cilindro, dizendo que está deixando todo mundo voltar para a sua terra, que ele está reconstruindo os templos, e quando a gente vai na documentação persa, o templo persa era sem querer fazer anacronismo, né? Mas era um tipo de banco. O templo judaico, ele funciona ao modelo do templo persa, idêntico ao modelo persa. Isso também está na obra do professor Mário Liverani. O Ciro, ele usou a religião para coletar os impostos, e o imposto mais valioso era o dízimo, obviamente. Era o templo fazia empréstimos, olha só que interessante isso, né? Fazia empréstimos, era uma coisa assim que, se não fosse a documentação histórica persa, a gente ficaria ainda com a questão da narrativa bíblica. Um outro paralelo também interessante é que o mito da construção do Templo de Salomão segue a fórmula do mito da construção do Templo a Baal, de arrecadar muita prata e muito ouro,
como está lá no relato do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, em que Davi solicita que todos recolham prata e ouro, que doem, né? E é assim também a construção do templo de Baal. A diferença é que lá na literatura ugarítica, quem recolhe essa prata e esse ouro é a Nath. Mas o templo de Baal, ele será diferente. Ele será feito com prata, com ouro e com madeira nobre. E também um outro problema do templo, né, é que ele, se Salomão tivesse existido, caso ele tivesse existido, tivéssemos evidências dele, haveria um problema com o relato de algumas descrições do design do templo, porque são questões também que é arquitetura persa. Então você tem lá descrições que se assemelham a questões egípcias, né? A gente viu isso em Ahmed Usman, fenícias e persas, só que as descrições persas seriam lá do século V, e Salomão viveu muito antes disso.